Casa da Cultura e a Preservação da Memória Cultural em Roraima. Ceci Brasil exerceu o cargo de diretora de Departamento de Patrimônio Cultural de Roraima, uma das fundadoras da Academia Roraimense de Letras. Na carreira literária, publicou as seguintes obras: Canaimé, Cruviana, Macunaíma, Ajuri, Pedra Pintada e outros. Também foi vencedora do Prêmio Lelizotti de Literatura Desportiva do ano de 1989 na França, uma personalidade atuante na cultura roraimense, contribuindo com a idealização dos desfiles alegóricos alusivos ao aniversário do território federal de Roraima, e na cultura popular possui o título de Mestre das Lendas. Eu cumprimento em nome da Clarinha, que me convidou para este grande evento. Eu estou aqui com muita honra, maravilhada com a explanação que ela acabou de fazer, cumprimentar toda a plateia. Eu fui convidada para falar um pouquinho da Casa de Cultura Mário Leonardo Azul, mas eu trabalho há muitos anos, com todos os patrimônios do nosso estado. Tive a grande oportunidade de entrevistar os particulares, ainda os seus donos, todos falecidos, com exceção, graças a Deus, da Petita, minha irmã, que tem um patrimônio lá na Orla, que foi construída pelo nosso avô em 1888. E daí para cá, a minha vida toda, para os senhores terem uma ideia, eu sou a 21ª filha de uma prole de 21 irmãos. E eu sou a caçula. E eu nasci nesse berço cultural, graças a Deus. Meu pai nos ensinou a respeitar e a preservar toda a memória da nossa ancestralidade. E minha mãe também, descendente indígena. Então, esse amor já nasceu de berço. E eu sempre gostei muito de ler e de pesquisar. Então, já vão mais de 30 anos de pesquisa sobre nossos patrimônios, sobre as nossas fazendas antigas, usos, costumes, falares, enfim. E eu tenho um acervo na minha casa de 35 telas, retratando os nossos, que eu considero, tá? Não que seja, eu seja dona da verdade, mas que eu considero os mais importantes, prédios arquitetônicos, em tela, em aquarela, pela artista plástica Perpe, minha sobrinha, e na cultura primitiva, na IFE, pela minha irmã, que é artista plástica Petita. Está à disposição, se alguém quiser conhecer. E cada prédio desse tem um pergaminho com a sua história, com a história dos proprietários, enfim, é uma dedicação de uma vida inteira. E não foi diferente com a Casa de Cultura, né? A Clara, agora há pouco, remontou uma história do século XVIII. Eu ainda vou um pouquinho mais para trás, do século XVII, quando aqui passou o bravo Pedro Teixeira, desbravando terras para a coroa, para o Império, em 1639. Então, nós vamos partir do século XVII, porque eu acho que nenhuma casa a gente começa pelo teto. Nós começamos pela fundição. E a fundição são esses desbravadores, corajosos, homens. Você imagina chegar aqui, se ainda hoje nós estamos numa Amazônia tão inóspita, vocês imaginem há 300 anos atrás, há 3 séculos atrás. Só a minha família, esse ano, vai fazer agora, dia 2 de abril,
176 anos aqui, que meu bisavô chegou para comandar o Forte São Joaquim, e aqui nós permanecemos até hoje. É imensa família, graças a Deus. Bom, eu acabei de dizer que eu sou a 21ª. E assim, eu acho que esse respeito aos realmente desbravadores, eles têm que ser mencionados, eles têm que ser respeitados, eles têm que ser reverenciados. Depois disso vieram as várias comissões, também com a mesma intenção, de permanecer e já populacionar esse pedaço de terra para então coroa portuguesa. E aí vieram depois os carmelitas, que não foram os franciscanos, foram os carmelitas que chegaram com a missão de catequizar os índios. E aqui fizeram várias missões ao longo do Vale do Rio Branco, a missão Santa Bárbara, Santa Maria, São Felipe, etc. E foram eles os construtores da primeira célula da matriz, no mesmo lugar que é hoje nossa matriz. Construíram com um quitinho de adobe, vara e pá. Depois vieram os beneditinos, aí sim, já com uma cultura europeia, já com dinheiro também, aí construíram nossa matriz, a cultura gótica, belíssima, belíssima, belíssima. E assim nós fomos crescendo ao longo dessa matriz, com a cultura portuguesa, chamada então Freguesia Nossa Senhora do Carmo, em homenagem à congregação delas, dos carmelitas, E aí a população começou a crescer, e freguesia, porque todo mundo sabe, professor, logicamente, que é uma palavra também portuguesa que significa freguês do padre. Por isso, cresceu em volta dessa matriz, depois veio a fazenda, em 1830, também meu bisavô, nosso bisavô, Inácio Lopes de Magalhães, que fundou a fazenda. E por muitos e muitos anos ficou como freguesia Nossa Senhora do Carmo, pertencente até então e até muito depois a terras do Amazonas. Então, nós vamos chegar agora aos patrimônios, Foi crescendo, e aí nós vamos chegar agora na data que eu quero. Em 43, quando nós fomos, 1890, nós tivemos o grande passo, nós fomos elevados à categoria de municípios, passamos de freguesia para município do estado do Amazonas, com terras desmembradas de Moura e um pouco de Barcelos. Então era Rio Branco, Então tudo era o Vale do Rio Branco. Quando depois, em 1890, que foi elevado à categoria de município, então levou o município do Vale do Rio Branco do estado do Amazonas. E aí passamos muitos anos, e aí começaram a vir efetivamente os nordestinos, principalmente, muito poucos sulistas, mas muito nordestino, e os portugueses. Hoje nós temos uma associação com mais de 300 portugueses em Roraima. Então, isso também tem que ser dito, e comentado, porque são ainda descendentes dos primeiros portugueses que aqui se radicaram e constituíram família. Então, em 43, aí nós temos um outro grande passo, que fomos elevados à categoria de território federal do Rio Branco.
E nesse período aí começou uma estruturação mais efetiva do território, né? Eu queria uma água, por favor. E, então, começaram a vir alguém mais politizado, mais empreendedores, e nessa leva, já desde 1920 e pouco, chegou aqui o senhor Milton Negreiros de Miranda, com a sua genitora Joanita. E ele, na década de 40, então ele era empreendedor, tinha uma grande loja, tinha uma grande loja na Jaime Brasil. A Jaime Brasil até então não era comércio, era residência, né? Só tinha um cinema. Nessa década foi inaugurado o nosso primeiro cinema, Cine Olímpio, na Jaime Brasil, esquina com a Bento Brasil, bem quase frente do casarão da nossa família, da família Brasil, e mais aqui perto, onde hoje é o Center 1, o Shopping Center 1, era o Cine Boa Vista. Boa Vista, da minha infância, da nossa infância, terminava exatamente no centro cívico. De bairro só tinha o Rui Couro, que é interessante vocês saberem por que era Rui Couro, porque era periferia, né? Bem, poder aquisitivo muito baixo, não tinham nem dinheiro para botar a porta das casas, botavam de couro de boi. E o cachorro à noite ruía os couros, então ficou conhecido como o bairro, por muitos anos, bairro Rui Couro. Depois da construção da igreja São Pedro, passou a ser a igreja São Pedro, bairro São Pedro. E nessa leva, já cada um que veio, ou que vinha, trazendo a sua bagagem, a sua cultura. Né? E os portugueses não foram diferentes. Então, muitos móveis, esse ladrilho que a arquiteta acabou de falar, esse ladrilho, o original dele veio da região de Lusitânia, de Portugal. Se vocês entrarem no comércio ainda hoje, da Jaime Brasil, apesar das fachadas terem trocado, mudado totalmente, mas o piso também é lusitano, diferentes, uns verde e branco, outros vermelho, com desenhos diferentes. No comércio ainda tem muito comércio. Ali ao lado da Casa de Cultura, descendo para a margem do Rio Branco, toda ela ainda é de ladrilho. Não, graças a Deus que não tiraram. Modificaram as fachadas, mas graças a Deus permanece com esse piso. E esse piso é um piso, a arquiteta sabe melhor do que eu, é um piso, como ela disse, pesado, forte. E esse piso também foi construído pelo empresário Milton Miranda. Ele usou 3 tipos de piso. Lá tem a varanda externa, segura desse jeito aqui, ó. Da subida da escadinha, só o tempo que eu a troco. outra também externa, em modelos diferentes, e essa azul, branca, cinza, Isso aqui eu nunca trabalhei contigo, pô. do lado de dentro da casa. Bom, agora eu vou me reportar à Casa de Cultura do meu tempo, de infância, de adolescência, de juventude. Como eu acabei de dizer, tudo acontecia na Jaime Brasil. Então, a nossa diversão era, aos domingos, passear, né, para cima, até a Praça Capitão Clóvis, era o máximo que tinha, e paquerar. E os meninos
ficaram nas calçadas e a gente namorar, paquerar, e a casa era muito bonita. É a mais bonita da cidade. A primeira que teve o chafariz. Então, a nossa geração, daí ele que vai concordar, eu acho que não tem nenhuma da nossa geração, nem mulher e nem homem, que não tenha uma fotografia ali naquele chafariz com o seu paquera, com o seu namorado, com suas amigas, enfim. E para sorte nossa, ali residiram 16 governadores, todos biônicos, né? Porque era território, nós éramos subordinados ao Ministério do Interior. E governadores, a grande maioria, eu acredito até que todos os biônicos não conheciam Roraima nem de voo, quiçá aqui, quiçá os nossos costumes, quiçá as nossas famílias, os nossos, enfim, a nossa cultura principalmente. Mas eles traziam na bagagem uma coisa que interessava muito para nós jovens, os filhos, os rapazes. Então a gente namorava, paquerava, dançava, enfim, era a nossa diversão, era festinha em casa de família. E lá, na Casa da Cultura, também teve muita festinha. Nossa, né, com vitrola, né? Enfim. E aí, esse amor afetivo a essa casa vem de longas e longas datas. Pausa. Agora, vou falar um pouquinho da academia. Por que ela é hoje da academia, né? A academia ela foi criada em 1989, janeiro de 1989. Desde então, com o estatuto, com o regimento, com tudo que uma instituição exige, né? Mas nós não tínhamos espaços físicos, nunca tivemos espaço físico. E as nossas reuniões eram sempre feitas lá no casarão da família Brasil, no quintal da casa da Betita, no quintal da casa de algum confrade, enfim, mas nunca deixamos a peteca cair. Fizemos 37 anos de academia, com muito orgulho. Muito orgulho. E nós lutamos muito para que nós tivéssemos um espaço. Teve uma época muito curta que nós tivemos o espaço, uma sala no Palácio da Cultura de Inhamacaxa. Foi assim o apogeu da academia, né? Mas ocorre que o presidente, o professor Dorval de Magalhães, que levou a academia nas costas, praticamente sozinho, ele fazia reuniões, ele ia de casa em casa, pé, coitadinho, janelinho, mas fazia. E aí ele já, ao quebrado, e passou o bastão para um outro confrade, que muito pouco deu importância e depois foi embora fazer mestrado fora em Portugal, e aí ficou fechada a academia. Nós perdemos a sala, inclusive a mesa com as cadeiras, que já era nossa, para o Conselho de Cultura, né, Helena? Perdemos a sala. Bom, mas continuamos nos quintais e nas salas das residências dos nossos confrades e confrades. E aí, quando foi em 1990, nós tivemos a nossa primeira eleição para governador, já éramos Estado, e ganhou o brigadeiro Otomar de Souza Pinto. E ele imediatamente convidou a Betita para ser diretora do Departamento de Cultura, que não havia secretaria, né? Era apenas um departamento subordinado à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. E a Betita aceitou e pediu para ele, já estava fechado, né? Já tinha sido usada por algumas instituições, que eu me lembro bem do Sebrae, mas aí fechou e estava fechado. E aí ele não restaurou, ele consertou. Mas o importante é que ele nos deu.
E imediatamente, isso levou mais de 2 anos arrumando a casa. E aí, quando ele nos entregou eu já trabalhava no departamento, ele entregou, a Petita pediu para o tombamento com medo, com receio de ser demolido, enfim, no sentimento de preservação dessa história, desse patrimônio, dessa memória. E assim foi feito. E nessa ocasião, nós pedimos para ele para colocar o nome da Madre Leotália Zoller. Está passando algum sonho? Ah, não, então eu tenho que passar de frente, eu vou ter que ficar de costa. Tá bom, ela é ótima. Ela é a nossa mídia. Bom, aí pediu para ser o nome da Madre Leotália. Por quê? Já era a Madre Leotália, em 1949, chegou aqui os beneditinos foram e chegou a congregação da Consolata. E ela era da Consolata de Turim. Todas elas eram de Turim. Né? E ela chegou aqui, a história da Madre Leotália está escrita lá para quem quiser ver. Tem um pergaminho com a história dela lá na Casa da Cultura. É muito interessante, porque ela foi uma mulher, uma madre, mulher à frente do seu tempo. Ela era bailarina, antes de ser madre, ela era cantora, ela era professora de arte, de desenho, de canto, de tudo que vocês possam imaginar, a Madre Leotália. E foi a primeira a fazer o coro com as meninas do São José, porque na época nossa, de primário, o colégio era o São José e o Lobo da Mar. Não se misturava menino com menina. Então nós éramos as macacas das madres e os meninos eram os lobos do Lobo da Mar. Né? Então, ela fez o coral com as meninas, né, com as macaquinhas do Colégio São José, que éramos nós. E cantávamos todo domingo no coral da Matriz Nossa Senhora do Carmo. Bom, e assim foi nossa infância, foi, né, com festinhas, com brincadeiras, tudo muito sadio. E aí, quando nós entramos na Casa da Cultura, em 91, em janeiro de 91, ficamos até dezembro de 94. E aí veio outro governador, que foi o Neudo, aí teve outros administrativos, outros secretários, enfim, foi. Até que em 2010, o prédio foi fechado. Agora não me perguntem por que até hoje eu não entendo e nem gosto de falar disso. Mas ficou fechado e foi deteriorando. E aí, como nós precisávamos de uma sede, nós começamos a querer conquistar, a querer isso para a Academia Moreirense de Letras. E nós lutamos durante 15 anos. E todos os governadores que passaram nunca nos disseram não, mas também nunca efetivaram. Sempre tinha um porquê, alguém que deveria, ou era um político que queria para alguma coisa, enfim. E aí, olha, cada um que passava que não realizava, era um choro, e haja choro, e renovava a esperança, até que chegou com o governador Denário. E com o governador Denário, para surpresa nossa, nós fomos primeiro com o Flamador para tentar uma audiência. E dissemos a ele, era uma comissão de confrades e confreiras, que a nossa intenção. Nós pedíamos segredo, porque tinha muita gente querendo. E para surpresa nossa, bom, ficou, o secretário Flamário ficou de nos marcar essa audiência, e
achávamos que ia demorar pelo menos 30 dias. Para surpresa nossa, 30 dias. Ou 3 dias nos chamaram. E quando nós chegamos lá, estava a mídia inteira, ou seja, não teve segredo nenhum. Eu quase morri de coração. Vamos tomar, mas vamos com fé, né? Bom, ali mesmo ele consagrou a palavra dele. E nessa consagração, eu estava presidente da academia, hoje eu estou presidente emérita, e a nossa querida Ana Célia, cadê a Ana Célia ali? É a nossa presidente. E aí, eu disse para o governador, se o senhor não puder nos dar totalmente restaurado, e nós não vamos aceitar a reforma, nós queremos restaurar mesmo. Como assim, dona Cecília? Eu disse, porque a nossa memória afetiva, com fotografias, com tudo, e aí nós queremos, se o senhor não nos der, nós não vamos aceitar, porque o prédio está para cair. E aí vamos dizer, ó, o Estado deu para a academia e a academia terminou não zelando, e a culpa toda vai ser da academia. Eles fecharam, eu dou restaurado. E aí, nessa reunião, já estava toda a equipe da CEINF. Já ele pedindo para fazer um novo projeto, com a mídia toda, com o secretariado, o secretário de cultura, enfim. Aí todo mundo já sabia que ia ser na academia, e aí só não restou rezar, que era para ninguém ficar de olho e nem nos tomar. Nem assim foi feito. Então, um ano depois, ele ligou pedindo para uma reunião lá na Jaime Brasil, com toda a pompa para assinar a ordem de serviço. Eu confesso para vocês que eu chorei muito de emoção. Mas não foi ainda o maior choro, né? Aí, porque com a ordem de serviço já estava garantido que seria nosso. Com a nossa assinatura, com a assinatura dele, com a empresa, né, restauradora da nossa querida Cida Gomes, da Madeira e Ambiente, graças a Deus que foi a Cida, e graças a Deus que o corpo técnico, né, da CEINF, como a arquiteta acabou de falar, foram maravilhosos, incansáveis nessa recuperação, com a nossa memória afetiva, com fotos, com tudo. E aí o prédio era para ser entregue final de novembro de 24, né? Foi 24, de 24. E para surpresa nossa, a Cida estava muito, muito, muito dedicada. Essa história que ela contou do piso foi muito interessante. O nome da empresa lá em São Paulo se chama Cemitério do Azulejo. Ele estava fechado, eles abriram para fazer esse piso. O Cida levou, na mesma noite que conseguiu, foi um trabalho Hércules, um trabalho de arqueologia, porque tinham camadas e camadas de coisa em cima desse piso para achar o original. E aí a Cida dizia, e aí meninas, não é esse, não é esse, até que achou e foi feito. Bom, e aí, quando foi em junho, dia 23 de junho, o governador nos entregou solenemente, já com toda a documentação passada. Bom, eu esqueci de dizer um fato importante. Em 2015, que já estávamos batalhando por essa casa, eu fui ver a documentação, o prédio ainda era no nome da União, nem que quisesse passar para alguma instituição, poderia, porque ainda era da União.
Aí nós batalhamos com o doutor Edivaldo Braga, que na época era o responsável pelos patrimônios, em menos de 3 meses estava a casa no nome do Estado. Aí sim poderia ser doada. Então foram assim, muitos percalços, muitos entraves, mas todos, graças a Deus, todos superados com muito otimismo, com muita vontade de realizar, né? Então, nessa oportunidade aqui agora, mais uma vez eu quero agradecer a sensibilidade do governador, a sensibilidade da Cida, a sensibilidade do então secretário de Obras, o vice-governador Damião e toda a sua equipe, que não mediram esforços para que saísse tudo a cumprir, e saiu. E aí, dia 23, teve a estreia. Agora eu quero virar, porque eu não sei o que eu vou falar. Bom, aqui, professor Joaquim Espírito Souto Maior é o patrono da academia desde a sua inauguração há 37 anos. Ele chegou aqui, nordestino, chegou aqui em 1906 e faleceu em 1947, dedicados exclusivamente para a educação. Professor, numa época que o aluno tinha que respeitar mesmo, ainda era na base da palmatória. E para vocês terem uma ideia, aí ó, tem um pouquinho dessa cristaleira, também foi resgatada, pertenceu à Casa dos Governadores, foi resgatada, essa cristaleira de cá do lado esquerdo, né? Aqui a foto dele também é pintada por uma artista plástica do interior do Rio Grande do Norte, que é muito amiga da Cida, e ela presenteou a Cida para a Cida nos presentear com uma tela e outra, né? E aqui, olha aí, as 2 palmatórias dele, ainda era na base da palmatória. Esse acervo, eu trabalhei esse acervo mais de 10 anos com a família, pedindo da família. E a família me dava, às vezes desconfiada, assim, um dia eu vou fazer. E esse acervo estava mais de 15 anos encaixotado. E eu tirava todo o ano para botar na fitalina, para não se perder os cadernos de caligrafia, aí tatuada, como era o ensino antigamente. Então tem esse memorial lá, à disposição para os senhores conhecerem a vida do professor Violante, que é belíssima. Aqui é o doutor Elinário, que foi o fundador, ele era gaúcho, chegou aqui, ele instalou várias academias em vários municípios desse Brasil. Ele era expert em fundar a Academia de Letras. E ali a Neide Macage, no auge da beleza dela, né? Ela era jornalista, escritora, acho que todo mundo já ouviu falar, tem um Palácio da Cultura em homenagem a ela, né? Ela é a nossa, desde o início, a nossa presidente de honra. Ela não aceitou ser a primeira presidente. Então, nós elegemos a presidente de honra. Aí o famoso piso, ladrilho lusitano, uma cópia, né? Esse piso, né? Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Né? Os banheiros, ó, banheiro, né? Tem banheiro. Na época da residência dos governadores, ele despachava embaixo e em cima eram os dormitórios. Então tem banheiro em cima e tem banheiro embaixo, todos recuperados e todos funcionando. Essas cadeiras eram as cadeiras que eu acabei de falar, que nós tínhamos lá no Palácio da Cultura, depois ficou para o Conselho de Cultura. E, por último, estava no museu, lá no depósito, nós pedimos, depois pedimos para o governador, ele nos cedeu, e 13 cadeiras.
Então, essas cadeiras, só duas que não estão com couro ruído, estavam todas com couro ruído, com rato, sei lá o quê, né? Então, ele ainda disse, Dona Cecília, a senhora vai querer para quê? Que são todas rígidas, não se preocupe que nós vamos customizar essas cadeiras. E aí estão customizadas, olha ali, tem 3 ali, o restaurante está sendo restaurado, estufado, com a logo da academia, a mesa também, uma mesa também estava no depósito, enfim. E assim nós estamos mobiliando toda a academia. O governador Denário também, ele fez um novo gabinete ano passado, e o gabinete de lá ele cedeu a mesa de reunião, as cadeiras estufadas, enfim, aos poucos nós estamos vestindo a casa toda, né? Ainda vai demorar um pouquinho, porque a grana é pouca, mas com fé nós vamos chegar lá. Aqui nós temos a Galeria dos Beneméritos. Esses beneméritos é que nos tem dado fôlego de recursos, né? Se alguém quiser ser benemérito, vai ser um prazer enorme receber, né? Tem um custo que não é tão grande, mas está à disposição de quem quiser ser benemérito, né? E aí, nessa sala, tem pouco tempo, tem questão de 40 dias, nós fizemos um pequeno memorial das nossas origens. Aí o que nós pegamos? Aqui do lado direito, os povos originários, né? Aí só tem os povos originários, pode passar. Esse memorial vai ser permanente, tá? Aqui o nordestino, né? O teatro nordestino, o farol, tá. Do lado direito, aqui nós temos uma tela belíssima, né, de uma costureira, que o Nordeste é basicamente, né, o artesanato é costura, né, crochê, costura, etc. E do lado direito, do lado esquerdo aqui, esse móvel, ele não pertenceu a essa casa. É uma cristaleira que pertenceu ao senhor português Joaquim Dias de Souza Cruz, que é o patriarca de toda a família Dias, não é de Souza Cruz, é Dias de Souza Cruz, tá? É o patriarca. E estava com uma neta e ela gentilmente nos cedeu, porque a nossa origem, a primeira é portuguesa. E aí com louças dentro, louças, utensílios de Portugal. Essa é uma cristaleira. O seu Joaquim, ele foi o primeiro cônsul de Portugal aqui e construiu aquela casa lá na Orla da Mané, bem na beirinha do rio, que era a casa do seu China, depois passou para venderam para a família Gomes, que era do seu China comerciante. E a filha que morava lá, a única que morava lá, faleceu tem 2 meses. A casa está fechada. E aqui o altar, esse altar eu reputo como o maior resgate que eu já fiz. Porque esse altar, ele é em carvalho e pertenceu aos beneditinos, a matriz Nossa Senhora. Aí quando a igreja esteve fechada, muito tempo fechada, saquearam tudo, né? E aí eu não sei se venderam, enfim, mas nas minhas pesquisas sobre os beneditinos, sobre todas, né, a igreja católica, a matriz, então aí eu descobri que estava faltando esse procurando, achando. Então eu já sabia onde estava. E aí já vinha durando, olha, tem uns 4 anos que lá do Lugo, com quem estava para vender, né, para comprar, para completar a influência da Igreja Católica na sociedade política e social e religiosa de Roraima. Então aí está super bem representado, né, com esse altar, esculpido em carvalho,
Esse Cristo era meu lá de casa, e a imagem também, a imagem sumiu, a imagem que estava aí era de Nossa Senhora, mas deram vir, não sei se quebrou, não sei que fileiro. Mas enfim, ela está aí, a Igreja Católica está muito bem representada aí nesse pequeniníssimo memorial das nossas origens, né? Os povos originários, os portugueses, os nordestinos e a influência da Igreja Católica. Então, aqui, agora nós temos a escada com a arquiteta. Como é o nome da arquiteta? Sinara. A Sinara falou, houve o cuidado da empresa e deles de levar para o laboratório para ver qual era a madeira e pegar um artesão e esculpir do jeito que, porque tinha algumas colunas que estavam totalmente destruídas pelo cupim, assim como os degraus, né, alguns degraus. Então toda a matéria, com exceção do piso, o restante todo foram de empresas terceirizadas daqui de Roraima. Isso é importante dizer, eu acho, né? É importante dizer. Então está lá, esse lustre foi a Cida que nos presenteou, o lustre, esse lustre lindo, né? E aí, isso aí é o pego. Lá em cima, nós vamos ter, aqui a galeria, aí ó, no piso de cima, num dos quartos onde dormiam os solteiros, nós fizemos essa pequena biblioteca. É importante que se diga que lá nós temos uma parede totalmente só de autor roraimense. E se alguém quiser doar mais algum livro, algum trabalho, seja muito bem-vindo para complementar a nossa biblioteca. Está interessante, pequenininha. Ela leva o nome de Maria Iole Magalhães Dias, porque ela é irmã, ela era uma pessoa fantástica, roraimense, filha do Sebastião Diniz, esse que tem a avenida, né? E ela era uma voraz para ler, ela tinha uma biblioteca enorme. E ela faleceu, e o irmão todo mundo conhece, pelo menos de ouvir falar, o nosso confrade Júlio Martins, Augusto Martins, né? Doou a biblioteca dela para nós. E aí nós só completamos com essa parede de autores só roraimenses. À disposição, se quiserem fazer pesquisa. É a mesa. Essa é a mesa de reunião que nós ganhamos com as cadeiras estofadas do governador. Pode passar. Aqui um pouco do prédio já recuperado, a fonte funcionando, né? Essa fonte é linda. E aqui a galeria, aqui do lado esquerdo, a Galeria dos Imortais. Nós somos 33, desde a fundação, né? Nós somos 33 dentro do estatuto, né? Mas nós inauguramos a nossa academia com apenas 17, porque na época não houve interesse, não tinha muita gente que escrevia, né? Tudo muito pequeno. Aqui a galeria dos honorários, nós temos aí 6 honorários, são confrades que por algum motivo ou estão residindo fora, ou pediram para sair por algum outro motivo de doença, etc. Então temos os honorários. Mas eles não deixam de ser confrades, nem confreiros, tá? E participar da reunião, só não podem votar. Ali nós temos o In Memoriam, nós temos, acho que são 16 ou 14, que já, ali sim, estão quase todos são fundadores, né? Já são confrades falecidos, né? E é bom que se diga que quando nós recebemos, no dia que nós recebemos a casa,
as paredes já estavam todas vestidas. Né? Nós trabalhamos muito. Né? Os 6 meses que antecedeu a entrega foi trabalhando, inclusive para conseguir recursos para fazer isso tudo. Ali é o nosso primeiro fardão, né? O diploma, o nosso primeiro colar. As bandeiras, nossa bandeira com a nossa logo do Brasil e do Estado. Aqui uma reunião, a posse de alguns confrades que aconteceu lá no auditório do Fórum, né? E aí essa é o nosso peleirinho, a nossa beca, a nossa farda, é bordada, não é pintada, é bordada, e aí estamos bastante, né? Não sei quanto, mas quase todos. Aqui está. Essa sala de chá, nós temos lá uma sala de chá chamada Maria Grande. É essa que está aí na foto. A Maria Grande, ela foi conselheira de todos os governadores. Entrava governador, saía governador, viajava e ela foi a cozinheira de todos. Então, aí a Petita teve, né, a ideia de homenageá-la. E aí foi acatado por todos, né? Foi colocado em votação e todos acataram, e aí está a biografia dela. Ela já é falecida. Aí está a casa de chá, Doceriana, é terceirizada, né? Se alguém quiser tomar um chá, comer um bolo sem glúten, sem lactose, que eu não gosto. É uma delícia lá. As meninas são 2 jovens empreendedoras, jovens mesmo, ainda fazem faculdade, mas grandes meninas. Aqui algum aspecto de alguma exposição, lá sempre está em movimento, sempre tem exposição, sempre tem alunos. Temos um projeto que é Conhecendo o Autor, né, uma vez por mês, sempre um dos nossos da palestra, é a motivação para a leitura, né? Enfim, lá é aberta para aula, lá em cima o recital, enfim, é muito movimentada, graças a Deus, a academia. Aqui sou eu, 37 anos de academia. Obrigada. Agora está funcionando de 8 às 12, das 14 às 18. No meu plantão, que é segunda-feira, eu fico até às 19. O meu da Ana, ali, da presidente. Como? Não. Sábado não funciona. Nem sábado, nem domingo. Pergunta? Quem quiser perguntar algo, só avisar. Vou levar aqui o microfone. Boa noite, dona Ceci, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer a pergunta: como está sendo agora a manutenção, né, do prédio, já que houve a revitalização, e como é que está sendo essa manutenção? Como é que está vindo essa verba? Por meio de quê? Obrigada, Daniela. Olha, nós temos uma mensalidade entre nós, entre os 33 contratos, mas é muito pouca, dá muito pouco. Mas a manutenção, nós estamos conseguindo aos poucos, através do IE, né, do Instituto de Educação de Roraima, a cedência de funcionários.
né? Então, nós temos 4 administrativos, 2 ficam pela manhã e 2 à tarde. Isso é recente, isso tem no máximo 60 dias. Eles estão sendo ainda qualificados para poder receber o turista, o visitante, o professor, o aluno, enfim. Né? Agora, a manutenção do jardim é nossa, né? Pago pela academia. Tem um também cedido, mas tem como muito quente, muito sol, de um só não dá conta. E o outro somos nós, a academia que arca com o salário dele. Mas na verdade, quem está mantendo são os beneméritos, né? Eles têm uma quantia, um valor muito bom, né? E isso tem tido essa manutenção. Mas nós estamos fazendo projetos, né, ou pelas leis, né, ou de incentivo, ou a Rouanet, ou a Aldir Blanc, ou até mesmo de incentivo à cultura do Estado, né? Ou também tivemos uma grande parcela, esse ano que passou, tivemos uma grande parcela do deputado e confrade Marcos Jorge, que colocou uma emenda. Então, até agora, até junho, nós vamos ter como nos manter. Mas nós já estamos batalhando outras fontes, outros caminhos, digamos assim, para a manutenção do prédio. Mas não é fácil, não. Porque você entregar, ótimo. Agora, a manutenção da limpeza, a manutenção de tudo, né? Não é fácil, não. Mas vamos conseguir. Conseguimos até agora, não, até o final disso, se Deus quiser. Alguém tem mais algum questionamento? Boa noite, Ceci. Parabéns pela palestra, foi incrível. Eu estava comentando aqui com os meus amigos que você é uma enciclopédia da cultura goianense. É muito bom para a gente que é mais jovem poder conhecer a história do nosso estado, a história de Boa Vista, através das pessoas que já estavam aqui, né? A minha dúvida, na verdade, é sobre a academia. Como que é feita a escolha dos participantes da academia? Né? É feita uma eleição? Como que é? Obrigada pela pergunta. Bom, como toda instituição, nós temos o estatuto e temos o regimento, né? Então é assim, nós somos 33 confrades. Quando desocupa uma cadeira, ou por falecimento, ou por desistência, ou por viagem, como é o caso desses confrades honorários, que foram residir em outro estado, nós temos, cada um de nós pode, não que deva, se quiser, indicar alguém. E esse alguém, ele tem que ter, no mínimo, notório saber. Não significa que seja da literatura somente. A nossa academia, ela é baseada no Estatuto da Academia Francesa. Ela se estende para as artes também. Então, é Academia de Letras e Artes. Então, alguém notório saber, né? Eu sempre cito o Neuber Show. Então, você, se tem interesse, quando desocupar, que sai na mídia. Aliás, para falar em mídia, consultem o nosso Instagram, a nossa mídia, né? Qual é? Academia Moranense de Letras. Lá tem muita coisa mesmo. E curta e compartilha. Olha aí. No atrás de vocês, como compartilha. Então é assim, aí se você pretende, tem que ter algum confrade que te conheça, que vai te defender. E outra coisa, entre apresentar alguém e ter a eleição, no mínimo 30 dias, 40 dias ou até 2 meses. Então é tempo suficiente para
ou está pretendendo fazer a sua campanha. Fazer a sua campanha é livre, tá? Fazer a sua campanha, olha, eu sou fulano de tal, eu sou isso, é livre totalmente, tá certo? E aí tem o dia da eleição, a eleição tem um rito todo especial, como toda academia, né? Tem os escrutinadores, né? É todo um ritual. Depois os votos são queimados, ali mesmo, na presença de todos. Enfim, e aí depois vem a posse. O segundo passo é a posse. Espero ter respondido. Se quiser entrar, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Alguma pergunta? Então, quero agradecer a essa linda, jovem, menina, tem um futuro brilhante, quem sabe tá bom? Agradecer à universidade, agradecer o livro, agradecer a todos, e uma boa noite e visitem a nossa academia. Vale a pena conhecer o patrimônio que não é nosso. É de todos nós, não é só nosso, é de todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Ceci.